Olá! Terça-feira de carnaval e você aqui no Nada Trivial. Que honra recebê-lo no Neurociência na Veia. Carnavalesco, olha só, estou toda buscando cores que o remetam à terça-feira de carnaval. Espero que você esteja se divertindo nesse feriado incrível, mas é hora de você gastar aí um tempinho comigo para a gente construir um novo conhecimento na nossa série de neuroanatomia aqui do Nada Trivial. Tá gostando? Então, hoje é dia da gente conhecer um elemento que é um elemento de transição. Eu não vou falar especificamente de nenhuma região, mas é um conceito que você precisa ter, que seja muito claro para ti, que é o seguinte: existem verdadeiras avenidas de informação dentro do nosso sistema nervoso. E nós chamamos essas avenidas de vias. Até combina, né? As vias ascendentes e as vias descendentes. Existem muito mais vias do que essas que eu vou comentar agora particularmente. Mas esse capítulo é um capítulo importante e simples até. Por isso, vai acabar rendendo um vídeo bem curtinho para você não perder tempo aí na sua folia carnavalesca, tá bom? Mas é bem interessante da gente compreender como funciona esse fluxo de informação dentro do sistema nervoso. Muito bem. Sempre que você precisar levar uma informação da periferia, uma informação sensorial, para ser processada no sistema nervoso central, então seja um processamento que vai acontecer na medula ou no tronco encefálico, ou até mesmo no cérebro ou no cerebelo, é necessário que essa informação trafegue por vias de alta velocidade, justamente para manter aquele tempo mais instantâneo da informação sensorial, né? Imagina, se alguém pisa no teu pé e você demora 15 segundos para perceber o pisão, a reação que você vai ter já não faz sentido nenhum, né? O seu pé já está esmagado a essa altura do campeonato. Então é muito importante que essa transmissão ocorra de maneira muito rápida. E a grande maioria dessas vias vão ser vias que vão ter grande quantidade de mielina. O que é a mielina? Mielina é justamente uma uma molécula, né, produzida pelo corpo e que vai gerar uma espécie de isolamento elétrico no neurônio. Esse isolamento elétrico vai fazer com que haja uma transmissão de maior velocidade, vai acelerar a transmissão. Só para você ter uma ideia, quando o neurônio não tem mielina nenhuma, né, quando ele é desencapado, vamos dizer assim, e existem neurônios assim, a velocidade de trânsito acontece em cerca de meio a 1 metro por segundo. Você vai dizer, nossa, Carla, mas isso é bem rápido. Não o suficiente para manter a instantaneidade, né? Ainda que, para algumas coisas, vai ser essa a velocidade que está disponível. Capaz de você ficar bastante chocado aqui se eu te contar que uma das estruturas que usa justamente vias não mielinizadas são as informações relacionadas à dor. A dor não, mas a lesão do tecido, né? Porque dor é uma coisa um pouco mais complexa, mas a percepção de que houve uma lesão em algum lugar do corpo. Essa percepção vem de uma certa forma lenta, tá? Mas o lento é nesse sentido, de meio a 1 metro por segundo. Quando você está numa via altamente mielinizada, uma via que realmente tem grandes quantidades desse isolante elétrico, a velocidade pode chegar a atingir 120 metros por segundo. Isso vai ser especialmente importante em neurônios que trafegam informações que vão levar dados fundamentais para a organização do comportamento, da motricidade. Então, por exemplo, estruturas responsáveis pelo equilíbrio, como é o caso do tronco encefálico com o cerebelo, se elas não receberem informações em tempo real do que está acontecendo, muito provavelmente você vai cair. E por isso a informação tem que chegar muito, muito rápido. Bom, nesse sentido, então, nós vamos ter tanto vias ascendentes, de diferentes graus de mielina e, portanto, diferentes velocidades, como também teremos vias descendentes, que também respeitam a mesma lógica. Existem algumas vias descendentes que possuem mais mielina e outras que possuem menos mielina. No caso das vias descendentes, a quantidade de mielina varia um pouco menos do que nas vias ascendentes. Por quê, Carla? Porque o comportamento sempre precisa de um pouco mais de velocidade. E se por acaso existir, em algum momento, um sistema que tivesse vias descendentes mais lentas, provavelmente ele foi suplantado no processo adaptativo. Mas, em relação às vias ascendentes, dá para você ter uma informação um pouco mais lenta, por quê? Porque você pode compensar a perda da velocidade de uma modalidade, como é o caso, por exemplo, da nocicepção, que é a percepção da dor,
por uma via tátil muito rápida. Por quê? Imagina que você saiba que uma panela está quente. Basta você encostar nela para que você responda retirando a sua mão daquela fonte, porque você sabe que ela está quente, né? Uma informação prévia. Então, basta o tato para te proteger. Se você não souber, vai demorar um pouco mais para você retirar, e aí aumenta as chances de você se queimar. Então, a melhoria do sistema sensorial não se deu eliminando vias que tinham pouca mielina para substituir por vias com muita mielina. Elas coexistem, porque a coexistência dessas vias é compatível com a sobrevivência e adaptação das espécies, portanto, elas perduraram no processo evolutivo. Outra coisa muito interessante entre vias ascendentes e descendentes, que você já deve ter ouvido falar por aí, é que muitas delas cruzam a linha média. Então, por exemplo, uma informação tátil que sai da sua mão direita, ela chega na medula espinhal do lado direito, obviamente. Só que ao chegar na medula espinhal, ela cruza a linha média e sobe em direção ao encéfalo pelo outro lado, pelo lado direito. A gente chama isso de decussação. São as vias que decussam. Logo, a informação sensorial da sua mão direita é processada no seu hemisfério esquerdo, no seu encéfalo esquerdo. A mesma coisa vai acontecer se for o esquerdo, vai processar do lado direito. Porém, algumas vias sensoriais, não. Elas sobem do mesmo lado e só cruzam quando chegam no encéfalo. Aí é um pouquinho diferente. Quanto mais elaborada, quanto mais mielinizada, quanto mais discriminatória for a via, mais tardiamente ela decussa. Então, vias mais simples, com pouca mielina, decussam lá embaixo da medula, aonde ela chega. E vias mais elaboradas vão cruzar a linha média só quando chegarem no tronco encefálico. Diferença interessante e que tem tudo a ver com a compreensão dessa anatomia. O contrário também é verdadeiro. Existem vias descendentes que descem do mesmo lado que se originaram. Na verdade, essas que descem do mesmo lado geralmente são bilaterais. Quando elas chegam lá na medula, elas bifurcam-se e acabam coordenando o movimento dos dois lados do corpo. Já as vias mais elaboradas, que governam as mãos ou que governam, né, os lábios ou os dedos do pé, elas decussam exatamente no bulbo. E por isso vai existir uma estrutura no bulbo bastante famosa chamada de pirâmide bulbar, que é justamente o lugar ali no bulbo em que essas vias que estão vindo do lado esquerdo decussam para o lado direito, que estão vindo do lado direito decussam para o lado esquerdo e acabam formando um aspecto piramidal para essa região. São tantas vias com tanta mielina que é possível ver a olho nu o formato da pirâmide. Obviamente que não vai ser uma pirâmide tão estruturadinha quanto você está imaginando aí agora, né? Mas dá para ter a noção de que naquele ponto nós temos o cruzamento de vias que estão descendo. Então, as vias ascendentes e descendentes são bem conhecidas, topograficamente bastante bem determinadas e, inclusive, discriminadas em relação a que tipo de informação elas carregam. Isso é tão verdade que existem lesões que podem acontecer tanto na medula quanto em regiões até mais altas do sistema, como no cérebro, que terão uma consequência unilateral ou bilateral, justamente por causa da topografia das vias descendentes e ascendentes. Quem sabe a mais curiosa dessas histórias, né, ainda que essa curiosidade só parece um pouco macabra, né, porque a gente que trabalha na área da saúde acaba dizendo que doenças são coisas interessantes. Isso é um péssimo hábito, né? Mas interessante no sentido da gente compreender a dinâmica desse sistema. Quando uma pessoa sofre uma lesão na medula, só que essa lesão não é completa, ela é apenas metade da medula lesionada, olha que coisa confusa que acaba acontecendo. As vias que estão trazendo a informação, que estão subindo com a informação de lesão de tecido ou de temperatura, decussam, cruzam na origem. Então, ela vai chegar, sei lá, nas porções sacrais da medula, e lá na porção sacral, ela cruza a linha média e sobe pelo outro lado. Já as vias que carregam informações de tato ou informações mais discriminatórias, como de propriocepção, quer dizer, o posicionamento do nosso corpo, elas decussam só no tronco encefálico. Então, olha só, se houver uma lesão de meia medula, certo? Uma hemilesão da medula, nós teremos a percepção, por exemplo, da perna esquerda, digamos que a lesão seja do lado esquerdo, né?
A perna esquerda, nós não vamos conseguir transmitir a informação da perna esquerda, que corre do mesmo lado. As informações de propriocepção e tato. Então, da perna esquerda, você vai ter o sintoma da perda das informações mais discriminatórias. Já as informações mais grosseiras, você vai perder na perna direita. Então, o sintoma não vai ser completo em uma única parte do corpo. Você vai ter metade da história de um lado e metade do outro. É por isso que a anatomia é tão importante de conhecer, porque a partir disso a gente começa a entender que a complexidade desse sistema alcança níveis, muitas vezes, inimagináveis, não é mesmo? Se fosse trivial, né? Você já sabe, não ia estar por aqui. Mas aqui a gente consegue transformar o nada trivial em acessível e democrático e coloca isso para você, pelo menos se encorajar a começar a mergulhar nesse lindo universo da neuroanatomia. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likeão, né? Compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar nesse alalaô neurocientífico, certo? Não esquece também de deixar o seu comentário se você está gostando ou não. E por fim, se você achar que esse time de feras que me ajuda a construir o Nada Trivial merece o seu incentivo, deixa um valeu aí, que a gente agradece muito, que a gente continua trabalhando aqui para vocês, produzindo esses conteúdos que eu tenho certeza que você está aproveitando. Um grande abraço e até o próximo.